Oração ao Espírito Santo, quebrando muralhas, força e paz em Deus. Antes de qualquer palavra de oração, é necessário encarar uma verdade que muitos evitam. Se você chegou até aqui, é porque existe algo na sua vida que não avança, não se move e parece resistir a todas as tentativas humanas de mudança. Talvez você tenha feito o que estava ao seu alcance, pensou, planejou, tentou compreender, mas ainda assim sente que há uma barreira invisível entre você e a paz que tanto busca. Essas muralhas não surgem apenas nas circunstâncias externas. Muitas vezes elas se erguem dentro da mente, no coração cansado, nas decisões adiadas, no peso silencioso que ninguém vê. E enquanto o mundo exige força constante, o interior pede descanso, clareza e direção. A palavra revela que existem momentos em que o avanço não acontece pela força humana, mas pela ação de Deus. Como está escrito, pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados durante 7 dias. Hebreus 11:30. Essa passagem não fala apenas de muros físicos, mas de resistências que só cedem quando Deus intervém. Hoje, esta oração não é para quem busca palavras bonitas, mas para quem reconhece que chegou ao limite e precisa de uma intervenção real. Fique até o final, porque cada palavra que será liberada a seguir foi construída para conduzir você a um ponto de entrega profunda, onde o Espírito Santo começa a agir exatamente onde as muralhas se mantiveram firmes por tanto tempo. Agora, com o coração atento e a mente aberta, permita que esta oração tenha início. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que cheguei a um ponto em que já não é possível continuar fingindo que está tudo bem. Existem muralhas erguidas ao meu redor que não foram construídas de repente, mas levantadas dia após dia por frustrações acumuladas, expectativas quebradas, silêncios prolongados e batalhas travadas em segredo. Eu me coloco diante de ti com o coração exposto, sem máscaras, sem discursos ensaiados, consciente de que somente a tua ação pode romper o que se tornou resistente ao esforço humano. Há limites que tentei atravessar sozinho e não consegui. Portas que bati repetidas vezes e permaneceram fechadas. Pesos que carreguei acreditando que era normal viver assim. Hoje, eu interrompo esse ciclo. Eu não aceito mais viver cercado por barreiras invisíveis que roubam minha paz, enfraquecem minha fé e comprometem minha estabilidade interior. Eu te peço que te levantes contra tudo aquilo que me impede de avançar, que confronte cada estrutura que se mantém de pé, sustentada pelo medo, pela culpa, pelo cansaço e pela insegurança. Que a tua presença se manifeste com autoridade, estabelecendo força onde houve desgaste e direção onde houve confusão. Espírito Santo, eu te apresento agora as muralhas que ninguém vê, mas que controlam minhas reações, minhas escolhas e até meu silêncio. São barreiras mentais que se formaram a partir de experiências negativas repetidas, palavras que marcaram profundamente e situações que geraram bloqueios emocionais difíceis de explicar. Essas estruturas se tornaram filtros através dos quais passei a enxergar a vida, limitando minha visão, enfraquecendo minha coragem e distorcendo minha percepção do futuro. Eu peço que o Senhor intervenha de forma profunda, reorganizando minha mente e desmontando pensamentos que já não produzem vida. Remove toda a resistência interna que tenta me convencer de que nada pode mudar, que tudo permanecerá igual. Reestrutura meu interior, substituindo padrões que me aprisionam por uma consciência alinhada à tua verdade. Que a minha mente seja fortalecida, estabilizada e conduzida por uma paz que não depende das circunstâncias. Que cada pensamento desalinhado perca força à medida que tua presença se estabelece com clareza e firmeza.
Espírito Santo, eu coloco diante de ti as muralhas emocionais que foram erguidas como forma de proteção, mas que acabaram se tornando prisões internas. Após tantas decepções, aprendi a me fechar, a conter sentimentos, a criar distância para não sofrer novamente. No entanto, essa defesa constante produziu isolamento, endureceu áreas sensíveis do coração e comprometeu minha capacidade de confiar. Eu te peço que atues nessas regiões com precisão, desfazendo bloqueios que já não cumprem um propósito saudável. Restaura minha sensibilidade sem expor minha vulnerabilidade ao medo. Ensina-me a viver com equilíbrio emocional, sem precisar levantar muros para sobreviver. Que o Senhor restabeleça a segurança interior, que não depende de controle, mas da tua presença constante. Onde houve retração, estabelece estabilidade. Onde houve tensão, estabelece descanso. Que a paz passe a governar minhas emoções, enquanto essas barreiras perdem sustentação e deixam de definir quem eu sou. Espírito Santo, volto-me agora para as muralhas criadas pelas circunstâncias externas que insistem em não se mover. Situações que parecem congeladas no tempo, realidades que não avançam apesar de todo o esforço, cenários que desafiam minha paciência e colocam minha perseverança à prova. Eu reconheço que existem limites humanos e por isso entrego cada uma dessas áreas em tuas mãos. Age além do que meus olhos conseguem perceber. Desmonta resistências invisíveis, reorganiza contextos e cria possibilidades onde hoje só existe bloqueio. Concede-me força para permanecer firme durante o processo e serenidade para não ser dominado pela ansiedade da espera. Que eu aprenda a confiar mesmo quando o avanço não é imediato, sabendo que a tua ação não depende do meu controle, mas da tua vontade soberana. Espírito Santo, eu te peço que alcances as muralhas erguidas pelo esgotamento profundo, pelo acúmulo de responsabilidades e pela pressão constante que drenou minhas forças ao longo do tempo. Houve momentos em que o cansaço deixou de ser físico e passou a ser emocional, afetando minha motivação, minha clareza e minha capacidade de reagir. Eu peço que intervenhas, restaurando meu interior de forma consistente, reorganizando prioridades, ajustando meu ritmo e devolvendo leveza àquilo que se tornou pesado. Que a força que vem de ti sustente meus passos e me conduza com equilíbrio. Remove a sensação constante de sobrecarga e estabelece uma paz que me permita respirar novamente. Que cada área desgastada seja fortalecida pela tua presença, permitindo que eu prossiga sem carregar pesos que não me pertencem. Espírito Santo, finalmente eu te entrego as muralhas alimentadas pelo medo do futuro, pela incerteza do amanhã e pela antecipação constante de cenários negativos. Muitas dessas barreiras foram construídas sem que eu percebesse, através de preocupações repetidas e expectativas frustradas do passado. Eu escolho confiar. Dissolve agora toda a ansiedade que tenta dominar meus pensamentos e impede meu descanso interior. Estabelece confiança onde havia insegurança, clareza onde havia confusão e firmeza onde havia instabilidade. Que minha vida seja conduzida pela tua direção contínua, permitindo que a paz se torne mais forte do que qualquer temor. Eu recebo a força necessária para avançar e descanso na certeza de que nenhuma muralha é maior do que o teu poder em ação. Espírito Santo, eu me coloco diante de ti, reconhecendo que existem muralhas formadas não pelo barulho das crises, mas pelo silêncio prolongado das frustrações não resolvidas. São barreiras construídas quando as respostas demoraram, quando as expectativas precisaram ser engolidas e quando a alma aprendeu a suportar em vez de compreender. Essas muralhas não chamam atenção, mas determinam limites, definem comportamentos e moldam decisões internas. Eu te peço que visites essas áreas profundas, onde o tempo passou, mas as marcas permaneceram,
Toca aquilo que foi sendo acumulado sem perceber. Dissolve estruturas internas que me fizeram aceitar menos do que poderia viver. Que a tua presença revele o que precisa ser confrontado, sem acusação, mas com verdade. Remove a falsa adaptação à dor, quebra a normalização do sofrimento silencioso e restabelece em mim a capacidade de desejar algo novo. Que a força que vem de ti se manifeste exatamente onde eu aprendi apenas a resistir, e que a paz passe a ocupar o lugar da resignação interior. Espírito Santo, eu te apresento as muralhas criadas pelo excesso de controle, pelo esforço constante de tentar manter tudo sob domínio para não perder o equilíbrio. Muitas vezes, o medo de errar ou de sofrer novamente me levou a construir estruturas rígidas, tentando antecipar riscos e evitar decepções. Porém, esse controle excessivo se tornou uma prisão emocional, roubando minha espontaneidade, minha leveza e minha capacidade de confiar. Eu peço que o Senhor intervenha, quebrando essa necessidade constante de dominar cenários. Ensina-me a descansar, mesmo quando não tenho todas as respostas. Substitui a tensão do controle pela serenidade da confiança. Que eu aprenda a viver guiado pela tua direção, e não pela ansiedade de prever o amanhã. Derruba essas muralhas internas que me mantêm em alerta constante e estabelece uma paz firme, que não depende de circunstâncias previsíveis, mas da tua presença contínua. Espírito Santo, volto-me agora para as barreiras criadas pela comparação, pelas expectativas externas e pelas cobranças que não nasceram do teu propósito para mim. Ao longo do tempo, fui medindo minha vida por padrões que não refletem minha realidade nem respeitam meu processo. Essas comparações ergueram muros de inferioridade, frustração e inadequação, distanciando-me da paz interior. Eu te peço que desfaças essas estruturas que distorcem minha identidade e enfraquecem minha segurança emocional. Reorganiza minha percepção sobre quem eu sou e sobre o valor do meu caminho. Que a tua voz seja mais forte do que qualquer expectativa imposta. Que eu aprenda a caminhar com firmeza, sem carregar o peso de corresponder a padrões que não foram estabelecidos por ti. Estabelece equilíbrio onde houve pressão e serenidade, onde houve cobrança excessiva. Espírito Santo, eu entrego diante de ti as muralhas formadas pela culpa recorrente, por lembranças que insistem em retornar e por decisões passadas que continuam afetando o meu presente. Essas estruturas me mantêm preso a ciclos de autocobrança e arrependimento constante, dificultando o avanço emocional e espiritual. Eu peço que o Senhor intervenha, dissolvendo esse peso interior. Liberta minha mente da repetição do erro, restaura minha consciência e conduz-me a uma postura renovada, que eu aprenda a caminhar com responsabilidade, sem ser aprisionado pelo passado. Que a força que vem de ti me permita seguir adiante com equilíbrio, sem negar minha história, mas sem viver limitado por ela. Estabelece paz onde houve conflito interno e clareza onde houve confusão emocional. Espírito Santo, alcança agora as muralhas erguidas pelo cansaço de esperar, pela sensação de estagnação e pela impressão de que nada muda apesar da perseverança. Esse desgaste silencioso compromete a esperança e enfraquece a motivação, criando um estado interior de acomodação forçada. Eu te peço que intervenhas, trazendo renovação profunda. Reorganiza minhas expectativas, fortalece minha paciência e restabelece minha confiança no processo. Que eu não me torne refém da frustração nem da pressa. Ensina-me a reconhecer tua ação, mesmo quando ela não é imediata. Que a paz governe meu interior, enquanto a tua força me sustenta durante o tempo de espera, desfazendo cada muralha construída pela exaustão emocional. Espírito Santo, eu coloco diante de ti as barreiras criadas pelo medo de avançar, pelo receio de mudanças e pela insegurança diante de novos caminhos. Muitas dessas muralhas foram erguidas para evitar riscos, mas acabaram impedindo crescimento e amadurecimento.
Eu te peço que restaures minha coragem de forma equilibrada e consciente. Dissolve o temor que paralisa, fortalece minha confiança e alinha meus passos à tua direção. Que eu não permaneça preso àquilo que é conhecido apenas por medo do desconhecido. Estabelece firmeza interior, clareza emocional e paz suficiente para avançar. Que cada muralha que limita minha visão seja desmontada, permitindo que eu caminhe com segurança sob a tua condução constante. Espírito Santo, eu reconheço que algumas muralhas não foram construídas por ataques externos, mas pela repetição de quedas internas que pouco a pouco minaram minha confiança. São barreiras formadas quando eu tentei avançar e fui interrompido, quando a expectativa era alta e o resultado foi frustrante, quando a esperança precisou ser engolida para evitar mais dor. Essas muralhas criaram cautela excessiva, reduziram minha ousadia e transformaram sonhos em ideias adiadas. Hoje, eu não ignoro essa realidade. Eu a coloco diante de ti, porque somente a tua ação é capaz de restaurar o que foi enfraquecido ao longo do tempo. Quebra agora essa resistência silenciosa que me impede de tentar novamente. Remove o peso da frustração acumulada e estabelece força interior para recomeçar com equilíbrio, sem medo de avançar. Espírito Santo, visita as áreas onde a desconfiança se instalou, não apenas em relação às pessoas, mas em relação à própria vida. Depois de tantas experiências mal resolvidas, aprendi a esperar pouco para não sofrer muito. Essa postura, embora pareça proteção, se tornou uma muralha que limita minha capacidade de receber o novo. Eu te peço que intervenhas com autoridade, restaurando a confiança saudável, que não é ingênua, mas fundamentada em ti. Dissolve a rigidez emocional que me impede de me abrir novamente. Ensina-me a confiar sem me expor ao desequilíbrio, a caminhar sem paralisar pelo medo. Que a paz governe minhas decisões, enquanto essas barreiras internas perdem força e deixam de controlar meu comportamento. Espírito Santo, eu te apresento as muralhas levantadas pela sensação constante de inadequação, pelo sentimento de nunca ser suficiente, de sempre estar aquém do esperado. Essas estruturas se formaram por comparações silenciosas, cobranças internas excessivas e padrões que nunca consegui alcançar. Elas enfraquecem minha identidade, roubam minha tranquilidade e distorcem a forma como enxergo meu próprio valor. Eu peço que o Senhor desfaça essas construções internas com verdade e firmeza. Reorganiza minha percepção, fortalece minha identidade e estabelece segurança interior. Que eu não viva mais tentando provar algo, mas aprendendo a caminhar com consciência e equilíbrio. Que a força que vem de ti substitua a exaustão causada pela tentativa constante de corresponder a expectativas irreais. Espírito Santo, alcança agora as muralhas erguidas pela culpa silenciosa, aquela que não grita, mas pesa, que não acusa em voz alta, mas limita por dentro. Culpa por decisões, por palavras, por escolhas que não podem ser desfeitas. Essas barreiras mantêm minha mente presa ao passado, interferindo no presente e comprometendo o futuro. Eu te peço que intervenhas libertando meu interior desse ciclo. Dissolve esse peso que compromete minha paz e impede meu avanço. Conduz-me a uma postura responsável, porém livre, que eu aprenda com o passado, sem permanecer aprisionado a ele. Estabelece clareza emocional e estabilidade espiritual enquanto essas muralhas perdem sustentação e deixam de definir meu caminho. Espírito Santo, eu coloco diante de ti as muralhas criadas pelo excesso de pensamentos, pela mente que não descansa, pela análise constante de cenários que ainda não aconteceram. Esse movimento interno contínuo gera ansiedade, cansaço e instabilidade, criando barreiras invisíveis entre mim e a paz. Eu peço que o Senhor reorganize minha mente, desacelere meus pensamentos e estabeleça a ordem interior. Ensina-me a viver o presente com consciência, sem carregar o peso do amanhã antes do tempo.
Que a tua paz governe minha mente, substituindo o ruído interno por clareza e serenidade. Que essas muralhas mentais sejam desmontadas, permitindo que eu experimente descanso real. Espírito Santo, finalmente, eu entrego as muralhas que se formaram pela resistência à mudança, pelo apego ao que é conhecido, mesmo quando já não produz vida. Muitas vezes permaneci parado, não por falta de oportunidade, mas por medo de sair do lugar. Eu te peço que restaures minha coragem com equilíbrio e sabedoria. Remove o temor que paralisa e fortalece minha disposição para avançar sob a tua direção. Que eu não seja governado pelo medo do desconhecido, mas guiado pela confiança em ti. Estabelece firmeza interior, clareza nas decisões e paz suficiente para caminhar. Que toda muralha que limita meu crescimento seja quebrada, permitindo que eu avance com segurança e propósito. Espírito Santo, eu reconheço que existem muralhas erguidas pelas circunstâncias externas que insistem em permanecer imóveis, mesmo quando todo esforço já foi aplicado. São situações que desafiam a lógica, realidades que não avançam apesar da dedicação, cenários que parecem resistir a qualquer tentativa de mudança. Essas barreiras geram desgaste emocional, produzem questionamentos internos e enfraquecem a esperança quando o tempo passa e nada se altera. Hoje, eu não ignoro essa realidade nem tento minimizá-la. Eu a coloco diante de ti, porque sei que nenhuma estrutura externa é definitiva quando o teu poder entra em ação. Age além do que meus olhos conseguem enxergar. Confronta tudo aquilo que se mantém firme apenas porque eu já não tinha mais forças para insistir. Quebra agora essas resistências visíveis e invisíveis, estabelecendo movimento onde houve estagnação e direção onde houve confusão. Espírito Santo, visita os cenários da minha vida que se tornaram fontes constantes de tensão e preocupação. Existem ambientes, processos e responsabilidades que se transformaram em muralhas diárias, sugando energia e comprometendo minha paz interior. Muitas vezes, acordo já cansado, antecipando dificuldades antes mesmo que elas aconteçam. Esse peso contínuo cria uma atmosfera interna de alerta permanente, como se eu estivesse sempre prestes a enfrentar algo maior do que posso suportar. Eu te peço que intervenhas nesses contextos, reorganizando o que está fora de ordem e trazendo estabilidade ao que se tornou caótico. Que a tua presença estabeleça paz no meio da pressão, força no meio do desgaste e clareza no meio da sobrecarga. Que essas muralhas externas deixem de ditar o ritmo do meu interior. Espírito Santo, eu te apresento agora as barreiras relacionadas às portas fechadas, às oportunidades que não se abriram e aos caminhos que pareceram promissores, mas foram interrompidos. Essas experiências constroem frustrações profundas e alimentam a sensação de impotência, como se meus passos estivessem sempre sendo contidos por forças fora do meu controle. Eu peço que o Senhor intervenha nesses bloqueios, não apenas abrindo caminhos, mas ajustando minha percepção enquanto o processo acontece. Que eu não seja dominado pela ansiedade do resultado, nem pelo medo da espera. Age de forma precisa, desmontando resistências e reposicionando minha vida conforme a tua direção. Que eu reconheça que nenhuma porta fechada é maior do que o teu poder de redirecionar caminhos. Espírito Santo, alcança as muralhas erguidas pelas pressões financeiras, profissionais e familiares, áreas onde a responsabilidade se tornou pesada e constante. Essas pressões criam um estado interno de cobrança permanente, onde o descanso parece culpa e a tranquilidade parece irresponsabilidade. Eu te peço que intervenhas, trazendo equilíbrio e discernimento. Reorganiza minhas decisões, fortalece minha postura e concede-me sabedoria para lidar com cada desafio sem perder a paz. Que eu não seja governado pela pressão externa, mas guiado pela tua orientação constante. Que a força que vem de ti
me sustente sem endurecer meu coração, e que a paz se estabeleça mesmo enquanto as circunstâncias ainda estão sendo transformadas. Espírito Santo, eu coloco diante de ti as muralhas criadas pela sensação de injustiça, por situações em que me senti prejudicado, ignorado ou desvalorizado. Essas experiências deixam marcas profundas e podem gerar revolta silenciosa, amargura contida e desânimo progressivo. Eu te peço que intervenhas nessas áreas, trazendo equilíbrio emocional e clareza interior. Remove de mim o peso da indignação constante e estabelece uma postura firme, porém serena. Que eu não carregue ressentimentos que corroem minha paz. Age com justiça e verdade, desmontando estruturas que não foram edificadas corretamente e reposicionando minha vida de forma íntegra. Que a tua ação me conduza sem que eu precise sustentar conflitos internos desnecessários. Espírito Santo, finalmente eu te entrego todas as muralhas externas que fogem do meu controle, reconhecendo que existem limites humanos que não podem ser ultrapassados pela força própria. Eu escolho confiar que a tua atuação não depende da minha capacidade de entender tudo, mas da minha disposição em entregar. Estabelece serenidade enquanto o processo acontece, firmeza enquanto as mudanças são construídas e paz enquanto as respostas ainda não são visíveis. Que eu aprenda a caminhar com confiança mesmo quando o cenário ainda não mudou. Derruba tudo aquilo que precisa cair, sustenta tudo aquilo que precisa permanecer e conduz minha vida com equilíbrio, força e paz verdadeira. Espírito Santo, eu reconheço que algumas muralhas não foram erguidas por eventos isolados, mas pelo desgaste contínuo de uma vida que exigiu demais sem oferecer descanso. São barreiras formadas quando o cansaço deixou de ser passageiro e se tornou estado permanente, quando a mente não desligou, quando o coração aprendeu a funcionar no limite. Essa exaustão silenciosa foi se acumulando até criar estruturas internas de sobrevivência, onde a força passou a ser obrigação e a paz se tornou rara. Hoje, eu coloco essa realidade diante de ti, porque sei que viver assim não é equilíbrio, é resistência forçada. Quebra agora essas muralhas do esgotamento que drenam minha energia, comprometem minha clareza e enfraquecem minha fé. Estabelece força renovada onde houve sobrecarga e traz paz verdadeira onde o desgaste tomou espaço. Espírito Santo, visita as áreas da minha vida onde a responsabilidade excessiva se transformou em peso constante. Há decisões, cobranças e expectativas que recaíram sobre mim de forma contínua, criando uma pressão interna que não dá trégua. Muitas vezes, aprendi a seguir em frente mesmo cansado, acreditando que parar seria sinal de fraqueza. No entanto, essa postura construiu uma muralha que me afastou do descanso interior. Eu te peço que intervenhas nessas áreas, reorganizando meu interior e ajustando minha forma de lidar com as demandas da vida. Ensina-me a reconhecer limites sem culpa e a valorizar o equilíbrio como parte da força. Que a tua presença traga alívio às áreas mais sobrecarregadas, permitindo que eu respire novamente com serenidade e clareza. Espírito Santo, eu te apresento as muralhas criadas pela tensão emocional acumulada, por sentimentos não expressos, preocupações reprimidas e conflitos internos não resolvidos. Esse acúmulo silencioso gerou um estado constante de alerta, dificultando o descanso mental e emocional. A mente permaneceu ativa, mesmo quando o corpo pedia pausa, e o coração aprendeu a suportar em silêncio. Eu te peço que intervenhas trazendo ordem interior, dissolvendo a tensão que se tornou rotina. Reorganiza minhas emoções, alinha meus pensamentos e estabelece um ritmo interno saudável. Que a paz que vem de ti substitua a inquietação constante, desmontando essas barreiras que mantêm meu interior em permanente estado de defesa. Espírito Santo,
Alcança agora as muralhas erguidas pela sensação de estar sempre devendo algo, sempre correndo atrás, sempre tentando alcançar expectativas que parecem nunca ser satisfeitas. Essa dinâmica criou frustração, ansiedade e um sentimento contínuo de insuficiência. Eu te peço que quebres esse ciclo de cobrança interior que me impede de experimentar contentamento. Restaura em mim a capacidade de reconhecer conquistas, valorizar processos e aceitar limites sem condenação. Que a força que vem de ti me sustente sem me endurecer e que a paz se estabeleça mesmo enquanto a vida segue seu curso. Remove a pressão interna que rouba minha tranquilidade e estabelece equilíbrio emocional profundo. Espírito Santo, eu coloco diante de ti as muralhas construídas pelo medo de parar, pelo receio de desacelerar e perder controle sobre tudo ao meu redor. Muitas vezes, continuei em movimento não por convicção, mas por temor do vazio que o silêncio poderia revelar. Esse medo criou uma rotina de agitação constante, afastando-me da escuta interior e da sensibilidade espiritual. Eu te peço que intervenhas restaurando minha confiança no descanso. Ensina-me que pausar também é um ato de fé, que eu aprenda a desacelerar sem culpa, a silenciar sem medo e a encontrar em ti a estabilidade que não depende de desempenho contínuo. Espírito Santo, finalmente, eu entrego todas as muralhas formadas pelo esgotamento físico, emocional e mental, reconhecendo que não fui criado para viver em permanente exaustão. Eu recebo agora a tua ação restauradora, que reorganiza, fortalece e traz paz duradoura. Estabelece um novo ritmo em minha vida, alinhado à tua direção e sustentado pela tua presença. Que a força que vem de ti seja constante, equilibrada e suficiente. Que a paz governe meu interior, não como ausência de desafios, mas como estabilidade profunda enquanto caminho. Que essas muralhas do desgaste sejam definitivamente quebradas, permitindo que eu viva com clareza, vigor e descanso verdadeiro. Espírito Santo, eu reconheço que existem muralhas erguidas pelo medo do futuro, estruturas invisíveis que se alimentam da incerteza e se fortalecem sempre que o amanhã parece ameaçador. São barreiras construídas pela antecipação constante do que pode dar errado, por pensamentos que avançam além do tempo e roubam a paz do presente. Esse medo não chega com alarde. Ele se instala aos poucos, influenciando escolhas, reduzindo a coragem e paralisando decisões importantes. Hoje, eu coloco esse temor diante de ti, porque sei que viver refém do amanhã compromete minha força interior. Quebra agora essas muralhas da antecipação negativa. Dissolve a ansiedade que tenta governar meus pensamentos e estabelece segurança interior. Que a tua presença traga estabilidade ao meu coração, permitindo que eu viva o hoje com clareza, sem carregar pesos que ainda não existem. Espírito Santo, visita as áreas onde a insegurança se tornou padrão, onde cada passo parece arriscado demais e toda decisão exige esforço emocional excessivo. Essas muralhas se formaram quando experiências passadas geraram receio de repetir erros, criando resistência ao avanço. Eu te peço que intervenhas, restaurando minha confiança de forma equilibrada e consciente. Ensina-me a discernir sem paralisar, a avaliar sem temer, a avançar sem me perder em cenários imaginários. Que a tua direção seja mais forte do que qualquer voz interna que anuncia fracasso antes mesmo da tentativa. Reorganiza minha mente, fortalece minha postura e estabelece uma paz firme, capaz de sustentar meus passos, mesmo quando o caminho ainda não está completamente claro. Espírito Santo,
Eu te apresento as muralhas construídas pela instabilidade emocional, gerada pela dúvida constante. Dúvida sobre decisões, sobre caminhos, sobre escolhas que ainda não foram feitas. Esse estado interior cria desgaste, pois a mente permanece em conflito, analisando possibilidades sem chegar a conclusões. Eu peço que o Senhor intervenha, trazendo clareza progressiva e serenidade emocional. Não peço pressa, mas direção. Não peço controle, mas equilíbrio. Que eu aprenda a confiar no processo enquanto avanço, sem exigir de mim respostas que só o tempo revelará. Que a paz que vem de ti governe minhas decisões, mesmo quando elas precisam ser tomadas com informações limitadas. Desfaz essas muralhas da indecisão e estabelece firmeza interior. Espírito Santo, alcança agora as barreiras erguidas pelo medo da perda, pelo receio de errar e pelas marcas deixadas por experiências que não terminaram como esperado. Essas memórias criaram um estado de cautela excessiva, onde o coração se protege, evitando envolvimento e compromisso. Eu te peço que intervenhas nessas áreas, restaurando minha capacidade de avançar sem ser dominado pelo passado. Dissolve o peso das experiências anteriores que tentam definir meu futuro. Ensina-me a aprender sem me fechar, a amadurecer sem endurecer. Que a tua presença cure as marcas que sustentam essas muralhas emocionais, permitindo que eu caminhe com leveza e segurança renovadas. Espírito Santo, eu coloco diante de ti as muralhas formadas pela sensação de instabilidade geral, quando tudo parece provisório, incerto e frágil. Esse cenário gera tensão constante e dificulta o descanso interior, pois a mente permanece em alerta permanente. Eu te peço que estabeleças em mim um ponto de estabilidade que não dependa das circunstâncias externas. Fortalece meu interior para que eu não seja governado pelo ambiente, mas sustentado pela tua presença. Que a paz se torne uma base firme, capaz de me manter equilibrado, mesmo quando o cenário ao redor muda. Derruba essas muralhas da instabilidade emocional e estabelece um senso profundo de segurança interior. Espírito Santo, finalmente, eu te entrego todo medo relacionado ao futuro, reconhecendo que viver antecipando problemas compromete minha paz e enfraquece minha força. Eu escolho confiar que cada passo será sustentado pela tua direção no tempo certo. Estabelece descanso na minha mente, serenidade no meu coração e firmeza nas minhas decisões. Que eu avance com responsabilidade, mas sem ansiedade. Que eu planeje sem me aprisionar. Que eu caminhe com confiança, sabendo que nenhuma muralha construída pelo medo resiste à tua ação. Recebo agora a paz que supera a inquietação e a força necessária para seguir adiante, vivendo com equilíbrio, clareza e segurança sob a tua condução constante. Espírito Santo, eu reconheço que existem muralhas erguidas quando a fé foi testada além do que meu coração julgava suportar. Barreiras que se formaram nos intervalos longos da espera, quando as respostas não vieram no tempo esperado e o silêncio pareceu mais alto do que a esperança. Essas estruturas não nasceram da incredulidade aberta, mas do desgaste progressivo de quem continuou acreditando enquanto se sentia enfraquecido por dentro. Hoje, eu trago essa realidade diante de ti. Quebra agora as muralhas do cansaço espiritual, aquelas que me fizeram questionar se valia a pena continuar confiando. Reacende em mim a convicção profunda de que a fé não se sustenta apenas por resultados imediatos, mas pela tua presença constante. Estabelece força interior, onde a perseverança se tornou pesada e devolve paz ao coração que aprendeu a resistir em silêncio. Espírito Santo, visita as áreas onde a esperança foi sendo reduzida para evitar novas frustrações. Ao longo do tempo, aprendi a esperar menos, a desejar com cautela, a não me envolver totalmente para não me decepcionar novamente. Essa postura, embora pareça prudente, construiu uma muralha que limita a ação da fé e enfraquece a confiança.
Eu te peço que intervenhas, desfazendo essa contenção emocional que impede a entrega plena. Ensina-me a confiar sem ingenuidade, mas sem reservas defensivas. Que a minha esperança seja restaurada com maturidade, não baseada em ilusões, mas sustentada pela tua fidelidade. Derruba essas barreiras internas que me fizeram diminuir expectativas e estabelece uma fé firme, capaz de permanecer mesmo quando os cenários ainda não mudaram. Espírito Santo, eu te apresento as muralhas formadas pelas dúvidas acumuladas, por questionamentos que não encontraram respostas e por conflitos internos que enfraqueceram minha segurança espiritual. Essas dúvidas não surgiram por falta de desejo de crer, mas por experiências que desafiaram minha compreensão. Eu peço que o Senhor intervenha, trazendo clareza progressiva e paz interior. Não peço explicações imediatas para tudo, mas estabilidade para continuar caminhando. Que a tua presença seja maior do que minhas perguntas. Fortalece minha fé de forma consciente, permitindo que eu avance mesmo sem compreender todos os detalhes. Que essas muralhas da dúvida percam sustentação diante da tua ação constante, dando lugar a uma confiança equilibrada e perseverante. Espírito Santo, alcança agora as barreiras erguidas pela comparação espiritual, quando passei a medir minha caminhada pela experiência dos outros. Ao observar histórias diferentes, resultados distintos e processos que não são os meus, permiti que a insegurança se instalasse. Essas comparações criaram frustração, sensação de atraso e desânimo silencioso. Eu te peço que desfaças essas estruturas que distorcem minha percepção. Restaura em mim a consciência de que cada jornada possui um tempo e uma construção específica, que eu caminhe com firmeza sem me perder em parâmetros que não me pertencem. Estabelece paz na minha caminhada espiritual e fortalece minha fé para avançar sem a necessidade de validação externa. Espírito Santo, eu coloco diante de ti as muralhas criadas pela desilusão espiritual, quando aquilo que eu esperava não aconteceu como imaginei. Essas experiências geraram afastamento emocional, retração interior e uma fé mais cautelosa, menos envolvida. Eu te peço que intervenhas curando essas marcas profundas. Restaura minha capacidade de confiar sem me fechar, de me envolver sem medo constante de frustração. Que a tua presença reconstrua minha relação com a fé de forma saudável, firme e verdadeira. Remove o peso da decepção e estabelece uma confiança madura, capaz de permanecer mesmo quando os resultados não seguem minhas expectativas. Espírito Santo, finalmente, eu te entrego todas as muralhas que enfraqueceram minha fé ao longo do tempo. Reconheço que não quero apenas continuar acreditando por hábito, mas viver uma confiança viva, consciente e fortalecida. Restaura minha fé com profundidade, alinhando-a à tua verdade e à tua direção. Que a força que vem de ti sustente meus passos mesmo nos dias difíceis. Que a paz governe meu interior enquanto caminho, sabendo que a fé não é ausência de desafios, mas a certeza de que não caminho sozinho. Que toda muralha que tentou limitar minha confiança seja quebrada agora, permitindo que eu prossiga com firmeza, equilíbrio e esperança renovada. Espírito Santo, eu reconheço que algumas das muralhas mais difíceis de serem quebradas não estão nas circunstâncias, mas nos relacionamentos que se desgastaram ao longo do tempo. São barreiras erguidas por palavras mal colocadas, silêncios prolongados, expectativas não atendidas e feridas que não foram tratadas no momento certo. Essas muralhas criam distância emocional, dificultam o diálogo e transformam vínculos em territórios de tensão. Hoje, eu não ignoro esse peso. Eu o coloco diante de ti, porque sei que somente a tua ação pode restaurar aquilo que foi fragmentado sem gerar novos conflitos. Quebra agora as estruturas que alimentam a separação. Dissolve o orgulho que impede a aproximação
e estabelece em mim uma postura guiada pela tua paz. Que minha vida relacional seja reorganizada pela tua presença, trazendo equilíbrio onde houve desgaste e serenidade onde houve confronto silencioso. Espírito Santo, visita as áreas onde a mágoa se acumulou sem ser expressa, formando barreiras internas que afetam minha forma de falar, reagir e até de confiar. Muitas vezes, para evitar novos conflitos, aprendi a me calar, mas esse silêncio não trouxe paz. Trouxe distanciamento e endurecimento interior. Eu te peço que intervenhas nessas regiões sensíveis do coração. Dissolve ressentimentos antigos, remove pesos emocionais e restaura minha capacidade de lidar com conflitos de forma saudável. Ensina-me a expressar com sabedoria, a ouvir com sensibilidade e a agir sem agressividade interior. Que a tua presença reorganize minhas emoções, permitindo que eu não seja governado por feridas antigas, mas conduzido por uma paz firme e consciente. Espírito Santo, eu te apresento as muralhas formadas pela desconfiança, quando experiências passadas comprometeram minha capacidade de acreditar nas intenções do outro. Essa desconfiança criou vigilância constante, interpretações equivocadas e uma postura defensiva que desgasta os relacionamentos. Eu peço que o Senhor intervenha restaurando minha percepção e trazendo clareza emocional. Que eu aprenda a discernir sem suspeitar de tudo, a proteger sem me isolar, a confiar sem me expor ao desequilíbrio. Remove essa rigidez interior que impede conexões saudáveis e estabelece uma postura equilibrada, onde a paz governa minhas relações. Que essas barreiras da desconfiança percam força diante da tua ação restauradora. Espírito Santo, alcança agora as muralhas criadas por conflitos familiares, por tensões recorrentes e por ciclos de incompreensão que parecem se repetir. Essas situações geram desgaste emocional profundo e afetam diretamente minha estabilidade interior. Eu te peço que intervenhas trazendo ordem, onde há confusão e serenidade, onde há confronto constante. Restaura minha postura para lidar com essas situações com maturidade e equilíbrio. Que eu não reaja movido por impulsos, mas guiado pela tua direção. Dissolve padrões de conflito, ajusta comunicações e estabelece limites saudáveis. Que a paz que vem de ti se manifeste nesses relacionamentos, desmontando estruturas que sustentam a discórdia. Espírito Santo, eu coloco diante de ti as muralhas erguidas pela sensação de solidão, mesmo estando cercado de pessoas. Essa solidão não nasce da ausência física, mas da falta de conexão verdadeira, do medo de se abrir e de ser compreendido. Eu te peço que intervenhas nesse vazio interior. Restaura minha capacidade de construir vínculos saudáveis, baseados em verdade e respeito. Remove o isolamento emocional que me faz sentir distante, mesmo em meio aos outros. Que a tua presença me conduza a relações mais equilibradas, onde a paz não depende da aprovação alheia, mas da segurança interior que vem de ti. Espírito Santo, finalmente, eu te entrego todas as muralhas que afetaram minha vida relacional ao longo do tempo. Reconheço que não quero viver cercado por distâncias emocionais, nem preso a ciclos de conflito silencioso. Estabelece em mim um coração firme, sensível e equilibrado. Que a tua paz governe minhas atitudes, minhas palavras e minhas reações. Que cada relacionamento seja tocado pela tua ação restauradora, trazendo clareza, respeito e estabilidade. Derruba tudo aquilo que impede conexões saudáveis e sustenta em mim a força necessária para viver relacionamentos guiados pela tua presença constante e transformadora. Espírito Santo, eu reconheço que existem muralhas que se levantaram contra a alegria verdadeira, não como explosões repentinas, mas como um esvaziamento gradual da alma. Aos poucos, o entusiasmo foi sendo substituído pela obrigação. O sorriso tornou-se esforço e a leveza deu lugar a um peso difícil de explicar.
Essas barreiras se formaram após perdas, frustrações, decepções e períodos longos de tensão emocional. Hoje, eu não romantizo essa ausência de alegria, nem a trato como algo normal. Eu a coloco diante de ti, porque sei que viver sem contentamento profundo não é plenitude, é sobrevivência emocional. Quebra agora essas muralhas que abafaram minha capacidade de experimentar alegria genuína. Restaura em mim a sensibilidade para perceber a vida com clareza, sem o filtro do desânimo acumulado. Estabelece força interior para viver com estabilidade e paz, mesmo enquanto os processos ainda estão em andamento. Espírito Santo, visita as áreas onde a tristeza silenciosa se instalou sem ser percebida, criando um estado constante de apatia emocional. Essa tristeza não se manifesta sempre em lágrimas, mas em falta de ânimo, em desinteresse progressivo e na dificuldade de sentir prazer nas pequenas coisas. Eu te peço que intervenhas nessas regiões profundas do meu interior. Dissolve o peso que se tornou rotina, reorganiza minhas emoções e devolve vitalidade ao meu coração. Que a tua presença ative novamente a capacidade de sentir alegria sem culpa, de celebrar sem medo de perder, de viver sem antecipar frustrações. Que essas muralhas da apatia emocional sejam desmontadas, permitindo que a paz se torne base sólida para a alegria restaurada. Espírito Santo, eu te apresento as muralhas formadas pela comparação constante, quando passei a medir minha felicidade pelos resultados alheios. Esse movimento interior gerou insatisfação, frustração e uma sensação contínua de estar sempre aquém. Ao invés de viver o presente, passei a observar o progresso dos outros, permitindo que isso roubasse minha paz e enfraquecesse minha gratidão. Eu te peço que intervenhas desativando esse padrão que distorce minha percepção. Restaura em mim a capacidade de reconhecer o valor do meu próprio caminho. Que eu aprenda a viver com contentamento consciente, sem me perder em expectativas que não refletem minha realidade. Estabelece equilíbrio emocional e devolve alegria genuína, livre da necessidade de comparação. Espírito Santo, alcança agora as muralhas criadas pela repetição da rotina pesada, quando os dias se tornaram previsíveis demais e a vida perdeu cor. Essa monotonia emocional gera desânimo e esvazia a motivação, criando a sensação de que tudo se resume a cumprir obrigações. Eu te peço que intervenhas, trazendo renovação interior. Reorganiza minha percepção, desperta minha sensibilidade e restaura minha capacidade de enxergar propósito no cotidiano. Que a tua presença transforme o ordinário em significativo, permitindo que a alegria não dependa de grandes mudanças externas, mas de uma postura interior fortalecida pela paz que vem de ti. Desfaz essas muralhas da monotonia e estabelece vigor emocional renovado. Espírito Santo, eu coloco diante de ti as muralhas erguidas pelo medo de se alegrar novamente, receio de celebrar e depois perder, de sorrir e depois sofrer. Esse medo criou contenção emocional, fazendo com que eu limitasse minhas próprias expectativas para evitar decepções. Eu te peço que intervenhas restaurando minha confiança em viver plenamente. Dissolve essa cautela excessiva que rouba a espontaneidade e impede a alegria de se manifestar. Ensina-me a viver o presente com coragem emocional, sem antecipar perdas que ainda não aconteceram. Que a paz governe meu interior, permitindo que a alegria se manifeste de forma equilibrada e segura. Espírito Santo, finalmente, eu te entrego todas as muralhas que bloquearam minha alegria ao longo do tempo. Reconheço que não quero apenas ausência de tristeza, mas uma alegria estável, consciente e profunda. Estabelece em mim um contentamento que não depende de circunstâncias ideais, mas da tua presença constante.
Que a força que vem de ti sustente meu interior e que a paz governe minhas emoções. Derruba tudo aquilo que me impediu de viver com leveza e plenitude. Que a alegria restaurada se torne expressão natural de um coração alinhado à tua direção, permitindo que eu caminhe com equilíbrio, serenidade e vida renovada. Espírito Santo, eu reconheço que existem muralhas erguidas pela culpa persistente. Aquelas que não se manifestam em acusações abertas, mas em pesos constantes que comprometem minha paz. São barreiras formadas por lembranças que retornam, decisões que não podem ser refeitas e palavras que ficaram marcadas no tempo. Essa culpa não apenas revisita o passado, ela influencia o presente, enfraquece a confiança e limita o avanço. Hoje, eu não escondo essa realidade nem tento justificá-la. Eu a coloco diante de ti, porque sei que viver preso a esse peso interior não produz transformação, apenas desgaste. Quebra agora essas muralhas da autocondenação que me mantêm preso a ciclos internos de cobrança. Estabelece clareza onde houve confusão emocional e força onde o arrependimento se tornou paralisante. Que a tua presença confronte esse peso com verdade e equilíbrio, libertando o meu interior para avançar. Espírito Santo, visita as áreas onde a culpa se transformou em identidade, fazendo com que eu me veja constantemente a partir do erro e não do aprendizado. Essa distorção cria uma narrativa interna de insuficiência, onde cada falha reforça a sensação de incapacidade. Eu te peço que intervenhas reorganizando minha percepção. Dissolve a ideia de que estou condenado a repetir os mesmos padrões. Ensina-me a assumir responsabilidade sem carregar condenação. Que eu aprenda com o passado sem permanecer prisioneiro dele. Restaura minha consciência de forma firme e saudável, permitindo que eu caminhe com maturidade e equilíbrio. Que a força que vem de ti substitua a fragilidade causada pela culpa recorrente, estabelecendo uma paz que não ignora os erros, mas não é governada por eles. Espírito Santo, eu te apresento as muralhas construídas pelo medo de errar novamente, receio que se alimenta das experiências passadas e cria resistência ao avanço. Esse medo gera hesitação, paralisa decisões e mantém a vida em constante estado de cautela excessiva. Eu te peço que intervenhas, quebrando essa associação entre erro e fracasso definitivo. Ensina-me a avançar com discernimento sem paralisar pela insegurança. Que a tua direção me conduza com firmeza, permitindo que eu tome decisões conscientes sem ser governado pelo temor. Dissolve essas barreiras que impedem o crescimento e estabelece coragem equilibrada, sustentada pela tua presença constante. Espírito Santo, alcança agora as muralhas erguidas pela vergonha silenciosa, aquela que não é verbalizada, mas influencia comportamentos, relacionamentos e escolhas. Essa vergonha cria retração, isolamento emocional e dificuldade de se posicionar com autenticidade. Eu te peço que intervenhas nessas áreas profundas do meu interior. Remove a sensação de exposição constante e restaura minha segurança emocional. Que eu não me esconda mais por medo de julgamento interno ou externo. Estabelece em mim uma postura firme, consciente e serena. Que a paz que vem de ti substitua a vergonha que limita, permitindo que eu viva com integridade e clareza. Espírito Santo, eu coloco diante de ti as muralhas formadas pela repetição mental do passado, quando a mente revisita erros antigos como se fossem acontecimentos presentes. Esse ciclo gera cansaço emocional, ansiedade e dificuldade de viver o agora. Eu te peço que reorganizes minha mente, interrompendo esse fluxo de pensamentos que me prende ao que já passou. Ensina-me a viver com atenção ao presente, aprendendo com o ontem sem revivê-lo constantemente. Que a tua paz governe meus pensamentos, trazendo descanso mental e estabilidade emocional.
Derruba essas estruturas que mantêm minha mente presa e estabelece um novo padrão de clareza e serenidade. Espírito Santo, finalmente eu te entrego todas as muralhas construídas pela culpa, pelo medo e pela vergonha ao longo do tempo. Reconheço que não quero viver definido por erros, mas transformado pelo aprendizado e guiado pela tua presença. Restaura meu interior com verdade, equilíbrio e firmeza. Que a força que vem de ti me sustente para avançar com responsabilidade e confiança. Que a paz governe minhas emoções, libertando-me de pesos que já não precisam ser carregados. Derruba tudo aquilo que me impede de seguir adiante com clareza e propósito, permitindo que eu caminhe com leveza, maturidade e estabilidade interior. Espírito Santo, eu reconheço que existem muralhas que não apenas bloqueiam caminhos, mas distorcem a minha visão, fazendo com que eu enxergue a vida de forma limitada e repetitiva. São barreiras erguidas quando a rotina se tornou previsível demais, quando o medo de mudar falou mais alto do que o desejo de avançar, quando o conforto do conhecido passou a valer mais do que a possibilidade do novo. Essas muralhas não gritam, mas silenciam sonhos, reduzem expectativas e fazem o futuro parecer apenas uma extensão cansada do presente. Hoje, eu coloco essa realidade diante de ti, porque sei que viver sem perspectiva não é segurança, é estagnação. Quebra agora essas estruturas que limitam minha visão interior, amplia meu olhar, reposiciona minha mente e estabelece clareza onde a acomodação se instalou. Que a tua presença desperte em mim uma nova percepção sobre caminhos, decisões e possibilidades que eu deixei de enxergar. Espírito Santo, visita as áreas onde a falta de visão gerou conformismo, fazendo com que eu aceitasse situações apenas porque pareciam imutáveis. Muitas muralhas foram construídas quando eu passei a acreditar que sempre foi assim e que não havia alternativa além de suportar. Esse pensamento enfraqueceu minha iniciativa, reduziu minha ousadia e comprometeu minha capacidade de sonhar. Eu te peço que intervenhas quebrando essa mentalidade limitante. Restaura em mim a consciência de que estagnação não é destino. Que a tua ação reorganize meus pensamentos, substituindo a resignação por discernimento e coragem equilibrada. Ensina-me a reconhecer quando é tempo de permanecer e quando é tempo de avançar. Que a força que vem de ti me conduza a decisões alinhadas com propósito e não com medo. Espírito Santo, eu te apresento as muralhas criadas pela confusão interior, quando muitas opções surgiram, mas nenhuma direção parecia clara. Essa falta de foco gerou insegurança, atrasos e decisões adiadas, criando um ciclo de espera indefinida. Eu peço que o Senhor intervenha trazendo alinhamento e clareza progressiva. Não peço pressa, mas direção firme. Não peço controle total, mas discernimento suficiente para dar o próximo passo com segurança. Que a tua presença organize minhas prioridades, ajuste minha percepção e fortaleça minha capacidade de decidir sem ser dominado pela dúvida. Derruba essas muralhas da indecisão e estabelece uma visão clara, capaz de conduzir meus passos com equilíbrio e paz. Espírito Santo, alcança agora as muralhas erguidas pela influência externa, pelas opiniões alheias e pelas expectativas que não nasceram do teu propósito para mim. Muitas vezes permiti que vozes externas moldassem minha visão, enfraquecendo minha identidade e comprometendo minha convicção. Essas influências criaram confusão, comparação e insegurança, afastando-me da clareza interior. Eu te peço que intervenhas, restaurando minha autonomia emocional e espiritual. Silencia o ruído externo e fortalece minha escuta interior. Que a tua direção seja mais forte do que qualquer pressão externa. Estabelece firmeza em minha visão para que eu caminhe com segurança, sem depender da validação constante de terceiros.
Espírito Santo, eu coloco diante de ti as muralhas formadas pelo medo de errar, receio que me fez evitar decisões importantes para não enfrentar possíveis consequências. Esse medo criou paralisação, atrasos e uma postura excessivamente cautelosa. Eu te peço que intervenhas, restaurando minha coragem de avançar com responsabilidade. Ensina-me que errar não define quem eu sou, mas aprender é parte do crescimento. Que a tua presença me conduza com equilíbrio, permitindo que eu avance sem imprudência, mas sem paralisia. Derruba essas barreiras que comprometem minha capacidade de agir e estabelece uma visão confiante, sustentada pela tua paz. Espírito Santo, finalmente, eu te entrego todas as muralhas que limitaram minha visão ao longo do tempo. Reconheço que preciso enxergar além do que meus olhos naturais alcançam. Restaura minha percepção, alinha minha mente e fortalece minha convicção interior. Que a tua direção ilumine meus caminhos, trazendo clareza para decisões, firmeza para escolhas e paz para avançar. Derruba tudo aquilo que me impede de enxergar o futuro com esperança e propósito. Que minha vida seja conduzida por uma visão clara, estável e alinhada à tua vontade, permitindo que eu caminhe com segurança, equilíbrio e confiança renovada. Espírito Santo, eu reconheço que todas as muralhas apresentadas ao longo desta oração representam limites que por muito tempo pareceram definitivos. Algumas foram erguidas pela dor, outras pelo medo, outras pelo desgaste silencioso de uma vida que precisou suportar mais do que deveria. Cada uma delas deixou marcas, influenciou decisões e moldou comportamentos. Hoje, eu não revisito essas estruturas para reviver sofrimento, mas para afirmar que nenhuma delas é maior do que a tua ação. Eu coloco diante de ti tudo aquilo que tentou definir quem eu sou, tudo o que tentou reduzir minha força interior e comprometer minha paz. Age agora com autoridade, não apenas quebrando barreiras, mas reposicionando o meu interior para uma nova forma de caminhar, mais firme, mais consciente e mais estável. Espírito Santo, eu te entrego o que ficou pendente, o que não foi resolvido, o que permaneceu aberto por falta de forças emocionais. Existem processos inacabados, perguntas sem resposta e situações que exigiram maturidade antes do tempo. Eu peço que intervenhas trazendo fechamento interior, mesmo quando as circunstâncias externas ainda não se ajustaram por completo. Concede-me a capacidade de seguir adiante sem carregar pesos desnecessários. Que a tua presença organize aquilo que ficou confuso, fortaleça aquilo que se fragilizou e estabilize aquilo que permaneceu em desequilíbrio. Que eu não seja definido por ciclos interrompidos, mas conduzido por uma direção contínua e segura. Espírito Santo, alcança agora as áreas onde a resistência se tornou hábito, onde aprendi a suportar em vez de transformar, onde a sobrevivência tomou o lugar da vida plena. Eu reconheço que, em alguns momentos, me adaptei ao que não deveria ser normalizado. Hoje, eu rompo com essa postura. Eu te peço que restaures minha sensibilidade para perceber quando algo precisa ser confrontado e não apenas aceito. Fortalece minha coragem interior para não permanecer preso a estruturas que já não produzem crescimento. Que a tua ação me conduza a uma postura mais consciente, onde a paz não nasce da resignação, mas da transformação verdadeira. Espírito Santo, eu te apresento o futuro que ainda não enxergo com clareza, os passos que ainda não sei como dar e as decisões que exigirão maturidade e equilíbrio. Eu não peço que tudo seja revelado agora, mas que cada passo seja sustentado pela tua direção. Dissolve o medo do desconhecido e estabelece confiança progressiva. Que eu caminhe sem ansiedade, sem pressa e sem paralisia. Que a tua paz governe minhas expectativas, permitindo que eu avance com serenidade, mesmo quando o caminho se revela pouco a pouco. Alinha meu interior para viver o tempo certo de cada coisa.
Espírito Santo, eu escolho descansar na certeza de que nenhuma muralha apresentada aqui permanece de pé diante da tua autoridade. Mesmo que algumas mudanças ocorram de forma gradual, eu confio que a tua ação já está em movimento. Sustenta-me durante o processo, fortalece-me nos dias silenciosos e mantém meu interior alinhado à tua direção. Que eu não volte a construir barreiras onde tu já começaste a agir. Ensina-me a viver com consciência, equilíbrio e paz, permitindo que a transformação alcance não apenas as circunstâncias, mas também a forma como eu penso, sinto e decido. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu entrego completamente minha vida em tuas mãos, com tudo o que fui, com tudo o que sou e com tudo o que ainda serei. Recebo a força que sustenta meus passos e a paz que estabiliza meu interior. Declaro que nenhuma muralha define meu destino, nenhuma limitação governa meu futuro e nenhum medo controla minhas decisões. Que a tua presença conduza cada área da minha vida com autoridade, clareza e equilíbrio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Ao concluir esta oração, é importante que você perceba que o primeiro resultado não acontece fora, mas dentro. Algo já começou a se reorganizar em seu interior. A mente mais serena, o coração menos pesado, a sensação de que as muralhas que pareciam inabaláveis já não têm o mesmo domínio. A ação do Espírito Santo não depende de barulho ou de sinais visíveis imediatos. Ela começa ajustando a direção, fortalecendo a estrutura interna e devolvendo paz para que você consiga avançar com equilíbrio. Permaneça atento a esse novo estado interior, pois é nele que as mudanças externas encontram espaço para acontecer no tempo certo. Meu amigo e minha amiga, se este momento de oração falou com você, demonstre isso com um gesto simples. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os próximos conteúdos. Compartilhe nos comentários o seu pedido de oração, pois queremos continuar orando por você. E se você deseja aprofundar ainda mais sua caminhada espiritual e compreender com mais clareza a ação do Espírito Santo no dia a dia, há um material preparado com muito cuidado que pode te auxiliar nesse processo e, ao mesmo tempo, ajudar a manter este canal ativo. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre sua vida. Até o próximo vídeo.